O filme do Flash adaptou a saga mais famosa do Flash nas HQ, Flashpoint, e trouxe algumas participações especiais. Algumas não eram tão relevantes, mas outras trouxe aquela nostalgia muito boa. Já nesse vídeo vamos ver quais personagens da saga do Flashpoint que eram importantes para a história, mas faltou nessa adaptação. Bora trocar essa ideia. Fala meus nerds, como é que vocês estão? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe e você está no canal Nerdverso. Beleza que o filme do Flash foi uma adaptação da HQ Flashpoint, ou pelo menos teve o conceito usado para fazer o filme. Porque nas HQ, aquela saga é bem diferente, muito boa e muito mais completa. Tem até uma animação dessa HQ que, mano, é top demais, na moral, eu recomendo muito você assistir. Nessa animação e na HQ, aparecem diversos personagens que fizeram uma diferença muito grande para a história. Já no filme, teve algumas participações especiais que não mudaram tanto o contexto do filme. Na verdade, ela foi tratada mais como uma homenagem e citações aos filmes anteriores da Warner. Fora também os rumores de supostas aparições, como também a mais falada da internet, que é a aparição do Grant Gustin no filme do Flash. E também o rumor que estava corroborando muito aí era que o Grant Gustin substituiria o Ezra Miller no final do filme. O que eu quero dizer é, no filme teve só citações e participações especiais. Agora bora ver quais personagens faltou no filme e que fizeram uma diferença enorme na história real do Flashpoint. Antes, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Mano, e na moral, comenta aqui qual personagem que faltou no filme nessa adaptação. Eu já tô vendo os comentários agora, hein? Muito obrigado mesmo, aquele abraço e bora continuar. Thomas Wayne. Na saga Flashpoint, a linha do tempo é alterada e o Batman dessa linha do tempo não é o Bruce como a gente conhece, mas sim o pai dele, Thomas Wayne. Porque na história de origem da linha principal, quem morre são os pais do Bruce e ele vira o Batman. Já nessa linha do tempo alternativa, quem morre é o próprio Bruce e os pais dele sobrevivem e o pai dele vira o Batman, só que bem diferente da versão que a gente conhece, mais brutal e com direito ao uso de arma de fogo. Ele é um personagem importante nessa história, porque ele é quem ajuda o Barry a consertar a linha do tempo e também dá um tiro na cabeça do Flash Reverso para salvar o Barry. Eu disse que ele era um Batman bem diferente e mais brutal. Assiste a animação que você vai entender. Já no filme, ele foi levemente adaptado para a versão do Batman do Michael Keaton, que trouxe muita nostalgia para nós que somos fãs, mas também ele perdeu no background e também no peso emocional da história. Só quem assistiu a animação ou leu as HQs vai entender o que eu quero dizer. Se você leu, comenta aí. Martha Wayne. Eu disse que os pais do Bruce sobreviveram e com certeza inclui a mãe dele, que no caso teve uma reviravolta bem interessante. Com a dor da perda do seu filho, ela enlouquece e acaba virando o próprio Coringa daquela linha temporal. Olha só que reviravolta interessante. Para a história do Flashpoint em si não teve tanto impacto, mas ela vive em pé de guerra com seu marido, o Batman, Thomas Wayne. Seria interessante ver a personagem sendo pelo menos citada no filme, o que faria todos os fãs criarem muitas teorias, inclusive eu aqui. Cyborg. O Cyborg sim teve um papel importante na história do Flashpoint. Ele atuava como um principal herói daquele universo e teve um papel muito importante na tentativa de acabar com a guerra entre Atlântida e Themyscira, juntando os poucos super-heróis que ainda restavam naquela linha do tempo. Eu só não esperava de verdade que aquele final dele me pegasse. Cara, na moral, pegou bastante. Só que ainda assim o Cyborg é citado no filme, só que naquele período ele ainda não tinha passado tudo que passou para se transformar no Cyborg, o que eu acho uma pena, porque eu gostava muito daquele Cyborg do Snyderverse, sério mesmo, eu queria muito que ele tivesse uma participação naquele filme. Shazam. O Shazam teve uma participação boa nas histórias e seus poderes foram levemente alterados, fazendo com que cada criança da família do Billy Batson ganhasse os poderes dos deuses, igual foi no filme solo do Shazam. Mas na história do Flashpoint, ele tinha os poderes padrão, mas também tinha a capacidade de fundir todos os corpos em um só. A luta entre ele com a Mulher Maravilha, mano, é top demais, na moral. Só quem assistiu a animação ou leu as HQ vai entender o que eu tô falando. O filme teve a chance de adaptar o personagem para a história, mas ele foi completamente esquecido e deixado de lado, quase como se não fizesse parte do Snyderverse. Deve ter sido pelo fracasso que ele sofreu nas bilheterias, mas um fracasso pelo outro, eu teria feito a adaptação. Aquaman.
ele sim teve uma relevância gigantesca para a história do Flashpoint. Ele e a Mulher Maravilha travaram uma guerra entre Atlântida e Themyscira. Eles tiveram um caso, mas tudo chegou ao fim depois que a Diana matou a Rainha Mera, sobre circunstâncias suspeitas. Dominado pela raiva, Aquaman lidera o reino de Atlântida em uma guerra contra a Mulher Maravilha e as Amazonas. Sacanagem o que fizeram com Aquaman naquela adaptação, transformando o personagem em um bêbado sem futuro nas cenas pós-crédito. Dessa vez sim, perderam uma grande oportunidade de fazer uma adaptação quase que fiel do filme. Mulher Maravilha. Na linha principal do Snyderverso, ela é uma heroína tão pura quanto o próprio Superman, mas na história do Flashpoint, ela já tinha um pezinho da maldade. Depois que ela é forçada a matar a Rainha Mera de Atlântida, a Diana mergulha em uma guerra total com o Aquaman, chegando também a dominar o Reino Unido com a nova Themyscira. Ela lidera as Amazonas em uma guerra que ameaça a própria existência do mundo. Já no filme, a Mulher Maravilha faz aquela participação meia boca para salvar o Batman. Sério mesmo, perderam uma grande oportunidade em não aproveitar os dois personagens, o Aquaman e a Mulher Maravilha, porque eles sim tiveram uma relevância gigantesca na história. Flash Reverso. E o que falar do vilão clássico do Flash, o próprio Flash Reverso. Ele aparece no final da história do Flashpoint para fazer aquele plot twist gigantesco na história. É ele quem orquestrou aquele paradoxo naquela linha temporal alternativa. Ele aparece no final da história e revela pro Barry que ele criou aquele paradoxo no final da história, culpando o Flash pelo egoísmo que ele tem de tentar salvar a sua mãe. E em um ato absurdo de egoísmo, você fragmentou a história como um grande amador, fazendo do mundo um inferno a alguns instantes da destruição. E eu é que sou o vilão? Meu, que reviravolta incrível tem essa história, surpreendente. Já no filme, ele foi substituído pelo Dark Flash, que viaja no tempo para tentar salvar a linha do tempo. E ele até revela que tem uma admiração pelo Flash, o que é na verdade uma característica do Flash Reverso nas HQ. Ele teve uma referência no filme sobre o personagem. Superman. O Superman é a figura-chave na história do Flashpoint. A cápsula que devia ter caído em Smallville cai no meio da cidade de Metrópolis, matando milhares de pessoas ali na cidade. O governo pega aquela cápsula e prende o garoto, não permitindo que ele veja a luz do sol até a sua idade adulta. O Cyborg, o Flash e o Batman salvam o Superman magro e cansado, e quando ele é exposto à luz do sol pela primeira vez na sua vida, ele recupera os seus poderes e ajuda na guerra que estava rolando ali naquele momento. Já no filme do Flash, ele foi trocado pela Supergirl. Em vez do governo dos Estados Unidos ter prendido a garota, quem prende é o governo russo. Na verdade, ela teve a mesma origem que ele, só que em países diferentes. Ela se junta aos heróis para derrotar o General Zod, e a participação dela no filme foi bem fraca. Apesar de eu ter gostado bastante do filme, eu achei fraco demais. Eles poderiam ter aproveitado mais a garota. Apesar do filme ter fracassado nos cinemas, eu curti. Não tá na minha lista entre os favoritos e nem dos melhores da DC, mas eu queria muito que isso tivesse acontecido, que o filme do Flash fosse o melhor, cara. Sério mesmo. Enfim, não rolou dessa vez. Esses foram alguns dos principais personagens da história do Flashpoint que não foram adaptados pro filme do Flash. Ficou faltando alguém? Comenta aí e bora continuar trocando essa ideia nos comentários. Não sai também sem deixar o like nesse vídeo e sem se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.